Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É curtinho assim. Eu gosto muito desta palavra. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu fiquei pensando que um significado mais metafísico para isso. E eu pensei que nós não devemos ver o nosso próximo de uma maneira material, de uma maneira carnal. Toda vez que nós vemos o nosso próximo desta maneira, de certa forma nós já estamos tendo essa percepção do testemunho falso contra ele. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Temos que nos ater a olhar o nosso próximo com olhar espiritual. Nós não somos materiais, nós somos espirituais. Aqui no caso está se referindo ao próximo, mas na realidade nós temos que começar por nós mesmos. Toda vez que nós olharmos para nós mesmos e vermos esse homem carnal, esse homem material, nós também estamos tendo um falso testemunho contra nós mesmos. Nós somos espirituais e temos que nos ver de forma espiritual. Qual é essa forma espiritual? É sempre como Deus nos criou, na imagem e semelhança dele, imagem e semelhança de Deus, Deus perfeito e homem perfeito. Se eu não esquecer disso, Deus perfeito e homem perfeito, eu nunca vou sair dessa unidade espiritual. E eu sempre vou perceber que se eu estiver enxergando alguma coisa que não seja espiritual no meu próximo, essa coisa é falsa. Porque Deus não criou o erro, não criou a desarmonia, não criou a mentira, não criou o medo. Então, tudo que eu não estiver condizente com esta imagem e semelhança de Deus é falso, tanto para mim quanto para o meu próximo. Aqui no caso está falando o meu próximo. Sim, claro, nós não podemos olhar o nosso próximo jamais de uma forma material. Ah, mas ele faz um monte de coisa errada, está fazendo tudo errado. Tá, esse tudo errado que ele está fazendo é o homem falso, é o homem carnal, não foi o homem criado por Deus. E se nós continuarmos a olhar esse homem, nada vai acontecer de diferente. Mas quando nós começamos a enxergar o Filho de Deus, perfeito, criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, o homem espiritual criado por Deus, esse homem começa a aparecer no nosso próximo. Começa a aparecer porque agora nós estamos olhando para o homem verdadeiro, para a imagem verdadeira do homem perfeito, Filho de Deus, criado por Deus espiritualmente, sem mácula, puro e inocente.
E quando tudo que nós mantivermos na nossa consciência começa a aparecer. E esse homem, ele vai começar a manifestar coisas boas, porque você agora está enxergando o homem perfeito. Você descartou o falso homem, descartou o homem mente carnal, mente material. Não, você está agora só olhando para essa perfeição divina criada por Deus. Da mesma forma conosco mesmos. Se nós nos mantivermos a olhar para as nossas imperfeições materiais, nós não vamos conseguir superá-las. Nós temos que olhar para o nosso homem perfeito, Filho de Deus, criado por Deus. Deus nos criou já a imagem e semelhança, a perfeição, a pureza, a inocência. Nós temos que olhar para a nossa inocência, para a nossa pureza. E a partir do momento que nós começamos a fazer isso de uma forma profunda, intensa e persistente, tudo que não for puro e inocente em nós começa a desaparecer, começa a se desmanchar, porque era falso, era uma mentira. E nós não podemos dar força para a mentira, nós não podemos acreditar na realidade da mentira. A mentira é uma mentira, ela se desfaz por si própria, porque ela nunca existiu. Nós temos que olhar só o que existe e o que foi criado por Deus. Então, isso vale tanto para mim mesmo, para o olhar em mim, como para o olhar para o outro. Só podemos enxergar o que Deus criou. E a partir do momento que nós conseguimos fazer isso e perseverarmos nisso, o que é falso começa a se desfazer, a se dissolver como se fosse uma neblina, porque na realidade nunca existiu esse homem falso, esse homem pecador, mente carnal, mente mortal, nunca existiu. Só existe o homem criado por Deus. Mas para que nós possamos ver esse homem criado por Deus, nós temos que começar conosco mesmos e temos que ser persistentes. Só acreditar na criação espiritual de Deus. Deus perfeito e homem perfeito. Tá legal? Então, não vamos ter falso testemunho, não dirás falso testemunho. Não é dizer verbalmente, também não é dizer verbalmente, mas principalmente no pensamento. Tudo começa no pensamento. Então, qualquer pensamento errado e perante o nosso próximo e perante nós mesmos, nós já anularmos imediatamente e vamos repor por um pensamento de perfeição e de enxergar a criação de Deus, pura, perfeita e inocente. E não deixar que esse pensamento cresça e até se transforme em palavras e em ações. Então, é isso. Vamos ficar atento ao pensamento puro, inocente e o pensamento de amor ao próximo. O verdadeiro amor ao próximo é saber que ele é criação de Deus, que ele é filho de Deus. O verdadeiro amor por nós mesmos é nós sabermos que somos criações perfeitas de Deus e que Deus só criou a perfeição. Tá bom? Então é isso. Vamos nos vendo e obrigado e até logo.